Hoje eu gostaria de falar de uma obra fantástica, O Banquete de Platão. Essa obra é muito interessante porque, nas palavras de Platão, ela relata um evento que ocorreu com a presença de diversas personalidades do mundo ateniense à época de Sócrates. Inclusive contava com a presença do próprio mestre de Platão. Numa determinada ocasião, Agaton, que era um grande poeta, dramaturgo da época, ele havia se apresentado num determinado evento com mais de 30 mil espectadores, uma plateia extensa, e havia sido ovacionado. Então, no dia seguinte a esse evento, Agaton ofereceu em sua casa um simpósio ou um banquete, uma ocasião em que os participantes bebem e conversam, né? Então, tendo Agaton oferecido esse banquete em sua casa, convidou as mais ilustres personalidades da época, por assim dizer, do seu círculo de amizades, entre eles Sócrates. Nessa ocasião, no dia seguinte ao evento, né, todos presentes na casa de Agaton, no banquete, eles já haviam bebido muito no dia anterior, então ficou decidido entre eles que eles não beberiam na mesma quantidade que no dia anterior. E ao invés disso, foi proposto por um dos participantes que eles fizessem um elogio, cada um em ordem, ao deus Eros, ou amor. Então, os participantes, da direita para a esquerda, fizeram, cada qual, a seu modo, um elogio ou um discurso apresentando o seu ponto de vista a respeito do amor. Todos falaram. Então essa obra, a primeira parte, ela vai descrever, nas palavras de Platão, que não estava presente, mas ouviu de um terceiro, como teria sido o evento, e os participantes vão fazendo elogios, por assim dizer, ao deus Eros, cada qual manifestando o seu ponto de vista a respeito do autor, ou melhor, da divindade. Essa é a primeira parte. Na segunda parte da obra, o banquete, são destacadas as palavras de Sócrates, né? Só que ele tinha uma maneira muito peculiar de colocar o seu ponto de vista. Ele não simplesmente manifestava suas opiniões ou a sua forma de pensar. Ele, das duas, uma. Ou fazia questionamentos ao interlocutor até que ele próprio chegasse, vamos dizer assim, o ponto em que era acreditado por Sócrates. A gente chama essa técnica de maiêutica, que é a arte da parteira, a arte de extrair do indivíduo a verdade ou o conhecimento a partir de suas próprias conclusões por meio de questionamentos. Ou Sócrates colocava exemplos, experiências vividas ou presenciadas para exemplificar o que ele pensava. E assim ele fez. Certa feita, ele conheceu uma estrangeira e essa estrangeira lhe relatou o seu ponto de vista a respeito do deus Eros, ou do amor. Então, Sócrates manifestou a opinião daquela estrangeira, que representava a sua própria opinião e que, em última análise, na verdade, também era a opinião de Platão, que escreveu a obra, colocando o seu ponto de vista a respeito do amor, dizendo que o amor não era nem uma divindade, nem algo puramente humano, ou decorrente da experiência humana, mas era um meio termo, vamos dizer assim. Então é muito interessante o ponto de vista na segunda parte de Sócrates a respeito do deus Eros ou do amor. E o interessante é que Sócrates era muito respeitado. Então, nas palavras de Sócrates, quando ele coloca o seu ponto de vista, todos os demais, apesar de divergirem nos seus discursos inicialmente do posicionamento de Sócrates, todos eles concordam, porque Sócrates, por sua autoridade moral, por seu exemplo, ele consegue, vamos dizer assim, convencer, ele consegue apoio, por assim dizer, ao seu ponto de vista, não há quem discorde. Essa foi a postura de todos os presentes. Então, a segunda parte do livro é justamente a colocação do ponto de vista de Sócrates a respeito do amor ou do deus Eros. Na terceira parte do livro, essa para mim particularmente é o momento mais interessante da obra, porque enquanto os presentes estavam
colocando seus pontos de vista a respeito do amor, adentra no ambiente um dos discípulos de Sócrates, que era grande admirador do mestre, do filósofo, Alcibíades. Mas Alcibíades era um homem muito bonito, um guerreiro elegante, né, tido como formoso à época, mas era problemático. Foi muito detestado por uma considerável parcela da população de Atenas, por uma série de razões. E esse discípulo de Sócrates, que de certo modo distorceu na sua conduta os ensinamentos recebidos pelo mestre, ele tinha um aspecto muito interessante. Além de ter trazido uma má reputação a Sócrates, assim como Critias, que também era outro discípulo de Sócrates, que tinha péssima reputação em Atenas, mas Alcibíades tinha um diferencial. Ele era apaixonado por Sócrates. Apaixonado. Então, quando ele adentra na casa de Agaton, no meio dos elogios que estavam sendo feitos ao deus Eros, ele já está completamente embriagado, diferente dos demais. Então, ele participa desse elogio a Eros, né? É dado a oportunidade dele falar, apesar do estado em que ele se encontrava, mas ao invés de fazer um elogio a Eros, ele faz um elogio a Sócrates. Ele literalmente se declara a Sócrates e manifesta aos demais a sua paixão. Só que é uma paixão extremamente, vamos dizer assim, revoltada. Ele se revolta porque ele relata nas suas palavras, nessa terceira parte, todos os esforços que ele fez para conquistar, para ter os favores, inclusive sexuais, de Sócrates, né? Do mestre que ele tanto admirava, e ele não consegue. E ele diz isso com uma mágoa muito grande, porque ele era um homem muito formoso, e ele não teve aquilo que ele queria. Não apenas Alcibíades, mas outros discípulos de Sócrates também tentaram o mesmo expediente com o mestre e foram recusados. E o interessante é que Sócrates foi condenado à morte por corrupção da juventude, o que é uma tremenda calúnia, porque ele tinha uma postura extremamente escorreita. E é sabido e ressabido pelos historiadores que a época de Sócrates, a Grécia, Atenas, era vamos dizer assim, uma sociedade extremamente corrompida do ponto de vista moral, do ponto de vista sexual, do ponto de vista afetivo. Então, era uma sociedade extremamente degradada do ponto de vista moral. Então, tanto Platão quanto Sócrates se propuseram, a partir dos seus exemplos e dos seus ensinamentos filosóficos, mudar essa postura, ensinar a importância do bem, da ética, da verdade. Essa foi a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo da existência de Sócrates e Platão. E assim eles viveram e exemplificaram os seus exemplos. Ou seja, Alcibíades, na verdade, por meio do seu relato, ele vai colocar o seu inconformismo por ter sido rejeitado por Sócrates, mas em compensação, no mesmo momento, ele faz um elogio a Sócrates, demonstrando a retidão daquele caráter. E o engraçado é que tem uma hora que ele diz o seguinte: Sócrates é tão imune ao dinheiro quanto a Jax ao ferro. Ou seja, o interessante é que ele diz o seguinte: olha, Sócrates não se vende, não há argumentos que modifiquem a postura do mestre. Ele não pode ser corrompido. Interessantíssimo. Então ele fala isso, ele faz esse discurso completamente embriagado, mas na verdade é uma declaração de amor, ao mesmo tempo que é um elogio a Sócrates, né? Um elogio com uma certa mágoa. E o interessante é que naquela época, na Grécia, era muito comum aquilo que o termo que eles utilizam é pederastia. Mas na verdade era um amor entre dois homens, né? As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Então isso era muito comum, era normal, era inclusive um aspecto cultural para eles. Não havia nada de excepcional nessa postura sexual, afetiva. E não era diferente entre eles, né? Inclusive era algo bastante comum, né? No entanto, a revolta de Alcibíades é que, apesar dele ser um homem formoso, lindo, extremamente bem sucedido, rico, ele tentou todos os expedientes para conseguir, vamos dizer assim, os favores intelectuais e sexuais de Sócrates, e não
Conseguiu. Convidou Sócrates a jantares, dormiu lado a lado a noite toda com Sócrates, mas nas palavras dele, ele disse que ele acordou no dia seguinte ao lado de Sócrates, tão puro quanto foi deitar-se. Então é muito interessante. Então é uma obra que vale muito a pena ser lida, o Banquete de Platão ou o Simpósio. É muito... eu particularmente, ao invés de fazer uma análise filosófica, faço uma análise literária da obra e coloco o meu posicionamento pessoal. Então eu achei muito divertida essa obra. Agora, é considerada também uma das de mais fáceis compreensão, vamos dizer assim, de mais fácil entendimento pelo leitor entre as obras. É uma das mais, vamos dizer assim, pedagógicas, inclusive, das de mais fácil compreensão entre as obras de Platão. Mas não se iluda, leitor. Porque quando você lê essa obra, há tantas minúcias e tantos detalhes interessantes que a simplicidade, na verdade, é aparente. É preciso dizer também que essa obra, o Banquete, é um verdadeiro relato, é um registro muito interessante do ponto de vista ou dos costumes afetivos, morais, da época em que Sócrates transitou entre os homens. É muito interessante, é bem retratado nessa obra os costumes em Atenas, do ponto de vista afetivo. Então, vale muito a pena, é muito interessante, há uma mensagem, inclusive por parte de Sócrates, há uma mensagem muito lúcida a respeito do amor, muito comedida. E da parte dos demais, a gente vê que há uma exaltação, aqueles que fizeram seus discursos, como Agaton, Aristófanes, há uma exacerbação ou uma exaltação do amor que é muito diferente do ponto de vista do filósofo. Mas é muito interessante porque a gente conhece a postura do grego a respeito do tema amor naquela época. E o discurso de Alcibiades, ele dá um tom até cômico a essa obra, mas é um verdadeiro elogio ao caráter incorruptível de Sócrates. Então é muito interessante, vale muito a pena, leiam o Banquete de Platão e divirtam-se, mais do que isso, reflitam, porque as palavras de Sócrates, elas falam ao coração, eles falam à alma do leitor. Então eu recomendo, essa é a minha dica de leitura de hoje. Desejo a vocês que tenham uma excelente semana, que Deus nos abençoe e até breve. Que assim seja.